O dia que um marginal ameaçou meter bala em mim na igreja. Oi, gatinhas. Então, gente, é isso mesmo que vocês estão pensando, tá? Não é bala de docinho, não. É bala. É a bala mesmo, entendeu? Então, eu estava na igreja, como de costume, né? Que eu costumava ir na igreja quando eu era criança com a minha avó. E o povo tava fazendo uma fila, que eu não entendia porquê, né? Tinha um cara lá que ele já ia com costume na igreja, eu via ele lá todos os dias. E ele era aquele machão, sabe? Que zoava criança meio afeminada, achava que era um maioral por ser maior de idade. O bandidão, entendeu? E, nossa, eu sou foda, eu sou bandidão, não mexe comigo não, entendeu? E nisso, eu não ia muito com a cara dele. E ele também não ia muito com a minha cara, né? A gente nunca, né, se enturmou, graças a Deus. E eu tava, né, numa fila. Eu não sei por que essa fila servia. Eu só sei que ela tava lá. Acho que era fila pra pegar comida, gente, porque tinha um trem na igreja que era. Um dia que tinha bolo, pão, um montão de coisa. E eu confesso, gente, eu ia na igreja só pra comer e pra fazer as gincanas que tinha lá, porque era super divertido. E nisso, eu tava na fila, né, junto com algumas pessoas. Eu não tava junto com a minha família, mas eu tava com algumas pessoas que eu conhecia, né? Minha família tava lá mais pra frente da fila. E esse cara veio querer furar a fila, e ele chegou e me empurrou pra trás e falou que ia tomar meu lugar e não tava nem aí, né, gente? Aqueles machão de escola que geralmente fazem bullying, sabe? Essa é a energia que ele exalava. E eu, como era tupetuda, ninguém mexia comigo, eu fui lá e empurrei ele de volta. Eu bati no umbigo dele e eu não tive medo, gente. Eu empurrei ele de volta, entendeu? Aí ele já falou, me espera no final da igreja que eu vou meter bala em você, você vai ver o pipoco, sei lá o quê, vou meter pipoco. E no começo eu não tinha entendido o que era pipoco, até que ele fez o sinal assim. Gente, eu caguei na calça, eu não queria nem sair da igreja. Eu fiquei lá um tempo fazendo hora, até que a minha avó me chamou. Aí eu fui lá, né, e fui com ela, porque não tinha como eu não ir. E o menino realmente estava me esperando lá no final, gente. Eu era uma criança, e eu acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, uns 9. O menino, ele era um marmanjo, eu acho que ele já tinha 18, 20, por aí. Aí eu falei pra minha avó, né, vó, eu estou com medo, porque aquele menino ali falou que vai meter bala em mim, falou que vai meter pipoca em mim. Aí minha avó já ligou pra polícia, né, desesperada, chorando, gritando, falando que tinha ameaçado eu de fazer tal coisa. Aí o menino chamou uma turminha lá, né, uma turminha de umas pessoas com... Então, gente, não quero ser muito preconceituosa não, mas se você olhar de longe assim, você já imagina um pouquinho algumas coisas, né, tipo, fumaça subindo, essas trem. Aí ele virou e falou que ele ia fazer isso mesmo, que não tinha medo, ficou me cercando. Até que a minha avó ligou pra polícia e não deu resultado nenhum, porque a polícia na minha cidade é a mesma coisa que, tipo, mesma coisa que nada, gente. Mesma coisa que não ter, entendeu? É, E não foram lá, né? Não sei se vocês acham que era uma falsa ameaça. Eu também achei, depois que eu parei pra pensar, eu também achei que era uma falsa ameaça. Só que querendo ou não gera medo, né? Porque tem gente que é muito agressiva e faz as coisas por nada, então eu fiquei morrendo de medo. Aí minha avó ligou pro meu padrasto, e meu padrasto foi lá buscar a gente de carro. Nisso, o menino ainda tava, né, tava andando ao redor da gente, tava ligando, chamando outros caras, entendeu? Meu padrasto já chegou, saiu do carro, gente, pegou o menino pela gola e falou assim, você não vai mexer mais com a minha filha, e da próxima vez que você fizer isso, eu vou dar na sua cara, sei lá o quê. Gente, eu não lembro quase nada, eu sei que ele ameaçou o menino nossa, o menino ficou traumatizado, morrendo de medo. Aí, não sei se ele chegou a bater no menino, acho que não, só empurrou o menino pra amedrontar. Mas eu lembro que ele, né, chegou a puxar o menino pela gola, colocar o menino lá em cima. E meu padrasto, ele é bombado, né, que ele faz... ele trabalha com academia, ele é personal trainer. Aí esse menino cagou na calça, gente. Ele já foi correndo, embora. Aí minha avó foi correndo atrás dele, gritando, volta aqui, sei lá o quê, marginal, vagabundo, entendeu? Aí eu sei que depois disso eu nunca mais vi esse menino na cidade, né? Eu nunca mais vi ele na minha vida, graças a Deus. Mas, gente, foi uma loucura, ainda mais na igreja, né? Que, tipo, a igreja era pra ter amor, paz, né? E geralmente não é isso que tem, né? E é isso, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei chocada. Eu não soube o que fazer, porque eu nunca passei por isso na igreja. Acredito que ninguém nunca passou também. Se passou, é um caso muito isolado. Então é uma história muito estranha, né? Tipo, o menino ameaçou de fazer o oposto de viver comigo na igreja.